A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos hoje fazer diferente, nós vamos fazer uma oração, amém? Soberano Deus, Pai eterno, Pai bendito, eu peço que o Senhor neste momento ilumine o espírito desta pessoa, que ela venha compreender, venha entender a Tua palavra, que todo impedimento, que batalha para esta pessoa não entender a Tua palavra, não compreender os Teus desígnios, que seja lançado por terra e o Teu Espírito Santo venha agora abrir a nossa mente para nós entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos, a vocês que se inscreveram no nosso canal. Deus abençoe. E você que é novo aqui, que não me conhece ainda, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente na cidade de Nova Rosalândia, no estado do Tocantins. Nós pastoreamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Fátima, onde esse campo é presidido pelo pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, pastora Maria Ibanilza. Então, eu peço a você que não deixe de se inscrever no canal. Tá vendo esse nome aí de vermelho? Inscreva-se. Então, clique nele, inscreva-se no canal. Gostando do conteúdo, não deixe de dar o seu like. O seu like é muito importante porque o robô do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai passar esse vídeo para outras pessoas. Ative o sininho para que quando a gente colocar um novo vídeo você venha receber, certo? E a nossa convidada de hoje para ministrar a lição 10, essa lição aqui maravilhosa, a vitória do povo de Deus, é a professora Maria das Graças, é a nossa convidada. Ela é da cidade de Aparecida de Goiânia e também é do nosso ministério. Então vamos à aula agora com a nossa professora, a diaconisa Maria das Graças. A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou a diaconisa Maria das Graças, congrego na igreja Assembleia de Deus Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Edson Pamplona, juntamente com a sua esposa missionária Adriana. Fazemos parte do campo Adipel e o nosso pastor presidente é o Newton Pereira Abreu. Estou aqui a convite do pastor Luciano Alves para estar ministrando esta pré-aula da lição 10 da revista Betel. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe o seu like, compartilhe, né? Participe do nosso grupo de WhatsApp, EBD Betel Dominical. Lá você vai estar encontrando conteúdos, né, relacionados, né, à lição. Muito bem, meus amados, nossa lição de hoje, ela tem como título A Vitória do Povo de Deus. O texto áureo se encontra em Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida, minha petição, e o meu povo como meu requerimento. A verdade aplicada diz que a sabedoria divina, ela é imprescindível na vida do cristão. Os objetivos da lição. Primeiro, nós vamos aprender, nós vamos entender que Deus sempre protege seus servos. O objetivo de número 2, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa. E o objetivo 3, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Os textos de referência se encontram em Esther 7, 4, 5, 6 e 10. Amados, nós vamos ver aqui, né, então, na introdução, como ponto de partida, né, onde está dizendo que a sabedoria divina, ela é essencial para o cristão, né?
Então, essa soberania divina quer dizer que Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. É Ele quem comanda, Ele quem governa, né? E essa sabedoria, então, ela não pode faltar na vida de nenhum cristão, certo? Quero iniciar aqui fazendo uma pergunta. Por que o cristão sofre? Sabendo que Deus o ama. Bom, primeiro, nós podemos responder que o cristão, ele sofre quando ele se distancia, né, dos seus olhos do Senhor. E assim, ele não é mais capaz de enxergar o futuro que o Senhor tem para ele. E logo o seu coração vai começar a ter aqueles pensamentos, né? Aqueles desejos, né, pecaminosos. E da outra forma que nós vamos ver por que o cristão sofre, ele sofre também por ser fiel a Deus. Em 2 Timóteo 3,12 fala que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, nós vamos ver que essas perseguições, essas tribulações, essas lutas que nós passamos, a gente pode perceber que é o Senhor trabalhando em nós. Ou seja, Ele está nos disciplinando, né? Todas as vezes que nós passamos por alguma luta, nós aprendemos algo, porque o Senhor, Ele nos disciplina para o bem, né? E Ele é uma disciplina proveitável, a fim de sermos, né, participantes na santidade, né? Então, nós podemos perceber aqui que sem Deus nós não podemos nada. Nós devemos procurar caminhar sempre nos caminhos do Senhor, para que nós, mesmo diante das lutas, possamos crer que teremos vitória. No tópico 1, Deus nos garante a vitória. Sabemos que o Senhor, Ele conhece todos os artifícios que são travados contra nós, né, meus amados? Então, nós vamos ver aqui que Ele tem conhecimento de tudo que nos acontece, Deus sabe, né? Então, o Deus, Ele sabe do meu deitar, do meu levantar. O Senhor, Ele está sempre presente, Ele está com os olhos, né, voltados para nós, e Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, nós vemos que, por esse motivo, só Ele nos garante a vitória, né? No 1, nós vamos ver que aqui fala assim, confiar ou duvidar. Então, nós vamos ver aqui que Esther, aqui, ela escolhe confiar, né, no Deus Todo-Poderoso, né? Então, ela nos ensina a ser confiantes em Deus, a buscar a Deus, né, sempre, em todas as nossas tribulações, mesmo quando nós estamos confusos, né, ou quando nós estamos feridos, sem forças para caminhar, para, né, resolver as situações corriqueiras do dia a dia na nossa vida. Então, ela mostra para nós aqui que nós devemos buscar primeiramente no Senhor, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, e Ele sempre tem uma solução, né, para todos os nossos problemas. Então, Esther vê aqui que mesmo diante das lutas, né, ela consegue ter a vitória sobre o seu adversário, né? Em 1 Pedro 5:7 vai falar para nós, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, né? Então aqui nós vamos ver que o Senhor, Ele quer sim que nós dobramos o nosso joelho, que nós nos acheguemos a Ele, que nós nos colocamos, né, inteiramente dependente dEle em todas as nossas tribulações, né? E ao longo da história da Bíblia, nós vamos ver o Senhor cuidando do seu povo, né?
começamos ali no Éden, né? A gente vai ver que a providência de Deus sobre Adão e Eva ali, tremenda, né? Deus cuidava, eles não precisavam trabalhar, né? Para tirar o seu sustento, eles tinham uma vida tranquila, né? E o Senhor os visitava, o Senhor era com eles ali, mas nós vimos que a partir do momento, né, em que eles escolhem o pecado, então tudo começa a mudar, eles se distanciam, esses olhos do Senhor, e aí começa então, né, os momentos de tribulação na vida de Adão e Eva, porque eles não quiseram mais deixar o Senhor cuidar deles, né? Então nós vamos ver aqui na lição de hoje que Deus, ele sempre cuida, né? Deus sempre cuidou dos seus. Temos também exemplos, né? Lá em Êxodo, nós vemos, né? Todo o capítulo, todo o livro de Êxodo vai estar falando do cuidado do Senhor com o seu povo do deserto. Primeiro, o Senhor, primeiramente, ele vai o quê? Ele vai levantar, né? O libertador, né? Que é Moisés. Depois, Moisés é mandado novamente, né? Para o Egito, para ali resgatar o seu povo, né? Moisés até se hesita, mas o Senhor promete, eu, né, estarei com você. E então Moisés vai, o povo egípcio passa por todas aquelas pragas ali, né, para mostrar que Deus é Deus. Então, Deus também ali no deserto, a gente vê o Senhor, ele cuidando daquele povo durante o dia, ele colocava nuvem, né, para que pudessem os tampar do sol. À noite, ele mandava, né, uma tocha de fogo para aquecer e também para, né, dar uma proteção ali do frio para aquele povo. O Senhor, diante do Mar Vermelho, o Senhor fala para Moisés tocar o cajado, né, no mar, o mar se abre. Então isso tudo é Deus cuidando, né, livrando o seu povo do inimigo, né? Então nós vamos ver aqui que mesmo com aquele povo sendo um povo rebelde e murmurador, o Senhor não os abandonou. O Senhor sempre ali com seu cuidado, né, com aquele povo. Bom, então nós vamos agora ver aqui no tópico 2, 1:2, fala que então chegou a hora de Deus intervir, né? Essa intervenção de Deus se deu quando Esther, ela monta ali aquele banquete, né, para o povo, para o rei, convida Amã, né, e Amã ali naquele momento ele se sente, né, assim, alegre, com satisfação, ele se sente privilegiado, né, de ter sido convidado a estar em um banquete com a família real. Porque fala que banquete, ele era oferecido quando tinha algo muito importante, né? Era um acontecimento, assim, espetacular. Então, nós vamos ver aqui que o que Amã não sabia, né? É que o Senhor também tinha sido convidado para estar nesse banquete, juntamente ali, né? Com eles. E então a gente vai ver, né? Que quando Deus está presente, o milagre acontece, né? Então, a vitória de Esther somente foi possível porque ela depositou a sua confiança em Deus, né? Nós vamos ver aqui que fala que algumas pessoas, né, que acometeu alguns cuidados, né, que Deus acometeu aqui na vida de alguns homens da Bíblia, né, como Esther. Temos também Moisés, né, que eu já citei aqui no deserto. Temos José, né, que foi traído, foi vendido, foi humilhado pelos seus irmãos, e no final nós vimos lá, né, o quanto Deus honrou, né, a José. E também o próprio Davi, né, que vence ali um gigante, né, com apenas uma pedrinha. Se não fosse a mão do Senhor, acreditamos que nada poderia ter acontecido.
Então, em todas as suas batalhas, Deus não é em vão, né? Nós temos que estar firme, honrando sempre a palavra de Deus, porque Deus não muda. Deus, nos dias atuais, ainda é o mesmo, né? Do tempo de Esther, do tempo de Davi, do tempo de Moisés. Então, nós temos que crer isso, né? E trazer isso para a nossa vida. O próprio Jesus, ele vai falar para nós lá em Mateus 6, 25 ao verso 29, ele vai estar falando, ele vai estar nos orientando, né? Que é para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque ele fala assim que o Senhor, ele cuida de nós, né? Ele cuida do que a gente vê, do que a gente não vê, né? Então, assim, e ele conhece todos os artifícios, né, que o inimigo tem tramado contra nós. Então, para que nós possamos obter a vitória, nós vamos precisar apenas de uma coisa. Uma condição é dada aqui pelo Senhor, que nós o aceitamos e que nós deixamos que Ele cuide, né, de cada um de nós. Então, vai depender mais de nós do que, né, do próprio Senhor, para que nós possamos ser vencedores em nossas batalhas, né? Então, meus amados, quando Deus intervém, né, o milagre sempre acontece. Vejamos aqui alguns profetas, né, que receberam esse cuidado de Deus, essa intervenção. Jonas, né, ele ficou, né, ele foi tirado de dentro do ventre, né, de um grande peixe, e de forma milagrosa, né? Então, nos relatos bíblicos fala que nesse período que Jonas esteve 3 dias e 3 noites, né, dentro, né, da barriga desse peixe, todo o tempo ele orava, né? Jonas, então, ele orava e prometia ao Senhor que iria agradecer, né? E que ele ia cumprir com tudo, né, que havia prometido ao Senhor. Então, o Senhor interveio, fez o milagre, né, na vida de Jonas, e ele foi salvo. Vemos também o profeta Elias, né, que Deus, né, usa os passarinhos para cuidar dele ali, para alimentá-lo. Temos outros profetas também, como Daniel, né, na cova dos leões. E então, assim, eu quero dizer para os irmãos que nós devemos confiar e buscar esse Deus, porque Ele cuida de nós, e sempre quando, né, algum inimigo, algum problema, alguma coisa assolar a sua vida, né, que nós possamos ter essa humildade de estar, né, buscando ao Senhor em oração, em jejum, né, e nós vamos perceber que o Senhor, quando Ele chega, né, tudo é transformado, né, então, porque Ele é dotado de bondade, de misericórdia, né, e Ele está assim, então, aberto a nos perdoar, a nos ajudar e a se comprometer com o nosso bem-estar, né? Então, nós vamos dizer assim que agindo Deus, quem impedirá, né? Então, a nossa vitória, ela está relacionada com a nossa fé, né? Então, que nós possamos perceber esse cuidado de Deus no nosso dia a dia, né? Quando o Senhor, Ele intervém nos livrando, nos dando livramento. Muitas vezes, né, não acontece algo e a gente fala, nossa, era para eu estar ali, né? Então, a gente reconhece, né, que é um milagre, que é a intervenção divina, porque eu não fui, porque Deus estava trabalhando na minha vida, né? Então, isso chama-se livramento, né? Então, quando a gente chega atrasado em algum lugar, né, e aí a gente percebe que era tudo um plano divino, porque como a gente já viu anteriormente, né, Ele sabe tudo que está tramado contra nós. Então, se nós estamos ligados no trono da graça de Deus, Ele vai estar cuidando de nós, né? Então, por isso que Jesus falou para nós que lançai sobre Ele, né, todas as nossas ansiedades, e Ele cuida, né, de nós, né? Então, Deus, Ele nos ama
E por isso nós podemos confiar nele, né? Então nós temos que aprender a buscar ao Senhor, né, de todo o nosso coração, para que ele possa, assim como ele fez milagre na vida dos profetas, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, né, que ele possa continuar fazendo, né, na nossa vida, nos dias atuais, que nós possamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo em perceber, né, quando nós estamos, né, de acordo com a vontade do Senhor e ele age e nos dá a vitória. Passamos para o 1.3, fala que é hora, né, então, de Esther deletar Amã, ou seja, é chegado a hora da verdade, né, a verdade vem à tona. É impressionante ali, né, quando nós vimos o relato ali de Esther, né, quando ela fala para o rei, sabiamente, usando palavras, né, ela fala assim: se ainda como servo tivesse nos vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu importune ao rei. Então vamos ver aqui que a preocupação de Esther que não era com o seu bem-estar, e sim com a vida, né? Não só com a vida dela, mas também com a vida de todo o povo judeu, né? Então nós vamos ver aqui que ainda que tudo estiver contra nós, que nada estiver dando certo, se nós buscarmos ao Senhor, nós o acharemos e ele nos livrará, né? Então Esther, ela foi paciente, ela agiu na hora certa, né? E ali naquele momento, ali naquele banquete que ela promoveu ali, né, as pessoas estavam ali comendo, bebendo, felizes, né? Então, o rei, muito ansioso, querendo saber, né, porquê daquele banquete, qual era a petição dela. Então, ele pergunta para ela qual é a sua petição, né? Então, ela declara ao rei, né? Agora, ela faz 2 declarações ao rei. Primeira declaração que ela faz ao rei é que ela agora revela a sua origem, né? Que ela é judia. E o segundo, ela conta para o rei toda a trama que a Amã traçou contra ela e contra todo o povo judeu. Então nós vamos ver aí que a paciência de Esther, né? Toda essa sabedoria de Esther foi porque ela teve paciência, né? Então a paciência, ela é uma qualidade preciosa, meus irmãos, né? Às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus na nossa vida, queremos agir por nós mesmos, né? Ser autossuficiente. Então a gente acaba atrapalhando os propósitos de Deus para a nossa vida, né? O que eu quero dizer aqui é que essa paciência no Senhor, ela na hora das tomadas de decisão, né? Ela nos guia para o caminho certo, porque dá tempo da gente ouvir a voz de Deus, né? E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não precisa temer, porque o Senhor, né, ele sempre tem o melhor para nós, né? E ele cuida de nós como um rei soberano que ele é, né? Então aqui nós vamos estar vendo aqui, né, que então quando Esther contou toda a trama, o rei fica furioso, né? E nesse momento, então, o rei, ele manda prender Amã, né? E levá-lo à morte. No tópico 2. Bom, aqui no tópico 2 fala: quando tudo parece perdido, não está. Ora, Deus não trabalha, meus irmãos, de modo convencional. Deus trabalha de modo espiritual, né? Ou seja, se ele trabalhasse convencionalmente, ele queria estar, né, agindo de forma prática, mas Deus não age de forma prática, ele age em forma de revelação, né? E como? De forma natural, né? Então, isso é pela fé, com a sensibilidade que nós temos
em todos os acontecimentos da nossa vida. Quando nós reconhecemos que é o Senhor, nós damos glória, então é aí que Deus está agindo, né? Então Deus age no sobrenatural, de modo natural e pela fé. Por esse motivo, nós temos que expressar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, né? O salmista fala lá no Salmo 21, no verso 1, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, então aqui o salmista, ele está mostrando gratidão, né, a Deus e confiança nesse Deus, porque ele é um bom pastor. E como bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, né? Ele sabe de todas as nossas necessidades. Lá no verso 5, ele fala assim, ó: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Olha, então Davi aqui está dizendo, né, que o Senhor, ele tem sempre o melhor preparado para nós, né? Então que ele sempre cuida de nós e ele nos honra. Então quem tem esse compromisso com o Senhor, que o busca, né, que está sempre colocando ele diante de tudo, então o Senhor tem compromisso com ele, o Senhor os honra. Então assim o salmista Davi, ele diz que ele quer desfrutar, né, desta bondade, né, porque ele sabe que nada irá faltar para ele, né. Então, o que nós temos que aprender agora é colocar o Senhor em primeiro lugar, né, porque ele é o nosso rei, ele nos acolhe, ele nos dá proteção, né, e ele nos trata com honra, com amor, com zelo, com cuidado. Então foi o que aconteceu aqui com Mardoqueu em relação a Amã, né? Então Deus honrou Mardoqueu, né? E Amã foi humilhado, né? No 2:1, nós vamos ver aqui, no 2:1, está falando assim, ó: em Deus o impossível acontece. Bom, então Esther, ela age ali porque ela tinha certeza, pela sua fé, ela tinha convicção de que Deus, de alguma forma, ele ia intervir naquela situação em que eles estavam passando, né? Então nós temos que aprender a confiar em Deus, pois ele pode tudo, né? Ele age até no impossível. Então Deus é o nosso sustento, né? Em todas as nossas tribulações, nós devemos depositar a Ele a nossa confiança, porque somente dele vem a vitória. Amém? Então, irmãos, para a gente ser honrado por Deus, nós temos que primeiro honrá-lo, né? Nós devemos honrá-lo, fazendo a sua vontade, né? Em todos os lugares nós devemos saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, seja em casa, seja na igreja, no trabalho, no banheiro, onde eu estiver, os olhos do Senhor estão sobre mim, né? E o Senhor também diz que nós não devemos prostrar diante de outro Deus. Esse foi o problema pelo qual o povo judeu passou aquela tribulação toda. Porque Mardoqueu jamais ele iria, né, prostrar diante de Amã, como se Amã fosse um deus, né? Então, ele conhecia a verdade, sabia em quem ele cria, e ele não curvou diante de Amã. E que nós também, né, não venhamos curvar diante, né, desses problemas que vêm sobre nós e esquecer do Senhor, né? Nós não podemos curvar diante do dinheiro, né? Não podemos curvar diante dos nossos amigos. Eu nego a palavra do Senhor, porque senão eu não sou aceita, né? Então nós devemos pensar como Amã, né? Mesmo que venha ter algum prejuízo para nós, mas lá na frente o Senhor vai nos recompensar, né, por estarmos, né, andando de acordo com a vontade dele. Porque Deus, ele nos livra de qualquer situação e torna possível, né, o impossível. Então, ele é soberano. E nada
está fora do controle do Senhor. Amém? Vamos passar para o 2:2. 2:2 diz assim: soberano para condenar e absolver. Então, Deus, ele é soberano para condenar ou para absorver. Ele é o justo juiz, né? Então, ele é o mesmo Deus que condena, é o mesmo Deus que também vai nos dar a absorção. Então, essa soberania de Deus, né, sobre nós e sobre tudo, ele tem toda a autoridade, né, para agir. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém. Jó, lá no capítulo 42, no verso 2, Jó, ele vai declarar. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó aqui, ele está depositando, né, em Deus a sua credibilidade na sua supremacia. Ou seja, o Deus é Deus. Tudo começa e termina em Deus, né? Nada está fora do controle do Senhor. Então, Amã foi derrotado, né? Amã foi derrotado porque ele pautou não no Senhor, mas na sua autossuficiência. E na hora de provar que ele era Deus e resolver os problemas dele, o que aconteceu? Ele foi condenado, né? Então, nós devemos honrar e adorar a Deus. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Amém? 2:3. Deus quebra a presunção do homem. Ora, nós sabemos que aqueles que obedecem a Deus e fazem a sua vontade, sempre são exaltados, né? Sempre vai ter a vitória. Mesmo que tudo pareça impossível, Deus vai tornar possível. Então, Esther aqui fala que ela foi muito paciente, ela foi cautelosa e ela agiu com sabedoria, né? Porque ela promoveu ali aquele banquete, né? Ela planejou tudo, como que ia ser, né? O que ela iria falar. E ela organizou o espaço, ela não foi apressada no tempo. Então, tudo isso mostra que ela era uma mulher sábia, né? Então, que nós possamos aprender com Esther a não sermos precipitados, né, diante das circunstâncias. Que nós possamos aprender a ter paciência, a buscar primeiro ouvir a voz de Deus, né, nos aconselhar com o Senhor, porque Ele vai nos retornar, Ele vai nos dar o retorno. E aí, então, nós vamos agir da maneira correta, né? Da forma correta, planejada, organizada, né? Dizendo com as palavras certas, na hora certa. E, então, finalmente, nós vamos dizer que finalmente, né? Agora Esther, ela revela, né, ao rei e Amã estava manipulando ele. Então, nós já vimos aqui, já foi citado aqui, que o rei fica enfurecido e manda executar Amã. Aí o rei, o eunuco do rei, né, diz ao rei que Amã tinha mandado fabricar, né, uma forca para Mardoqueu. E o rei, então, autoriza que Amã seja enforcado nessa forca, né, que ele mandou fazer para o rei, para Mardoqueu. Seja, então, assim nós vemos aqui, né, que Deus cumpriu através de Esther, de Mardoqueu. Ele cumpre as suas promessas, né, na vida do povo judeu. Então, a presunção de Amã só trouxe a ele malefícios, né? Porque as qualidades de Amã nós podemos apontar como orgulhoso, ele era cheio de vaidade, né? Ele era soberbo,
de uma certa forma, vamos dizer que ele, com todas essas má qualidades, né, que ele tinha, ele causou a sua própria condenação. Ou seja, falamos aqui da lei do retorno, né? Então, se a gente quer o bem, pratique o bem, porque tudo que a gente plantar é o que a gente vai colher. Então, se a gente quer colher coisas boas, nós temos que plantar coisas boas, né? Não podemos ser pessoas amantes de nós mesmas, né? Não podemos ser como Amã, arrogantes, orgulhosas, né? E esquecer que aqui tudo passa. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros, né? Então nós estamos aqui. Hoje, daqui a 1 minuto, podemos não estar mais. Então nós somos passageiros, né? E assim, então, pessoas que agem dessa forma, né? Elas não enxergam as promessas de Deus. Jamais vão enxergar. Jamais elas vão perceber. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita nelas. Por mais que o Senhor, né, esteja protegendo, eles estão sem a proteção do Espírito Santo. Amém? Tópico 3. Vamos para o tópico de número 3, né? Que tem como título aqui, Deus tem seus propósitos. Então, Esther, ela revela confiança total em Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida, ela é pautada em propósitos que o Senhor criou para nós, né? Fala aqui, o dicionário diz que propósito é quando se tem intenção de fazer algo, né? Fazer algo, né? Mas com qualidade, com objetivo. Então, o Senhor, ele tem propósito para as nossas vidas, né? E aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor, né? Então, voltando na história, quando Mardoqueu fala com Esther, né? Ele chega nela e fala, quem sabe se para tal foi chegar aqui neste reino. Então Esther começa a pensar, né, que ela chegou ali, não foi por mérito próprio, não. Ela chegou ali como instrumento, né, de Deus. Deus tinha um propósito para aquele povo e ela seria usada na hora certa. Por isso ela estava ali no palácio, né? Então isso vai mexer, né, com Esther, que começa a crer, né, que é realmente um propósito de Deus ela estar ali, né, no palácio, e então ela não recusa fazer a vontade do Senhor. Ela então, pelo contrário, ela se enche de fé e ela vai em frente, né, confiante que o Senhor está na peleja por ela, né? Então, amados, nós já falamos, e eu vou repetir aqui agora, que o Senhor, ele trabalha no oculto, né? E seu propósito só é revelado no tempo certo, né? E de acordo com a nossa maturidade. Então, Deus não vai revelar nada para nós, se não tiver buscado ter uma maturidade mental, né, para entender, uma maturidade emocional para suportar essas tribulações, né? E também essa maturidade espiritual, né, que está conectado no trono, né, com o Espírito Santo sobre a nossa vida, fazendo a vontade de Deus, né? Então, essas três tipos de maturidade, elas têm que estar alinhadas uma com as outras, né? Ou seja, a maturidade mental, emocional e espiritual, né? Então, nós vemos aqui que é preciso. Por isso que as coisas, elas necessitam de um tempo. Precisamos ter paciência, precisamos traçar os nossos projetos, né? Precisamos buscar orientação divina, porque a gente vai precisar de um tempo para estar organizando.
mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para enfrentar determinado problema. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que, ao resolver um problema, criam outros por falta de maturidade, né? Não sabe agir da forma correta e aí ocasionam, né, outras tribulações, né? Ao invés de resolver aquilo que tinha para resolver, cria-se mais um problema. No 3.1 nós vamos ver que agora chegou o final trágico, né? Final agora, o inimigo não prevalecerá. É o fim de Amã, né? Vimos aqui que ele foi tragicamente, né, mandado para a forca. E nós vemos também, né, a vitória, né, do povo de Deus, que teve a sua proteção, né? Então, que nós possamos conhecer mais a Deus, que nós possamos fazer a sua vontade, sermos fiéis, né? E assim Deus vai estar trabalhando em nosso favor. 3.2. Vamos lá para o 3.2, fala que as promessas de Deus nunca falham. Amados, então nós vimos ali que aquele decreto que Amã criou ali, né, causou uma certa revolução em todo o povo judeu espalhado por todas as 127 províncias, né? Então parecia até assim que Deus tinha esquecido da sua promessa a Abraão, né, de fazer dele uma grande nação. Então, mas nós vimos que através de Esther, Deus realiza o seu propósito na vida daquele povo, né? E demonstra que ele não esquece de suas promessas. Passe o tempo que passar, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir, né? Porque muitas das vezes, quando você se encontra triste, alguém te magoou, você está triste porque você não foi lembrado para ser convidado para ir numa festa, né? Você nunca é lembrado para nada. Eu quero deixar uma palavra de conforto para você que está, né, se sentindo dessa forma. Saiba que Deus nunca te abandona. Ele sempre está com você. Mesmo quando você está dormindo, ele está ali cuidando e zelando por você. Amém? No 3.3, nós vamos ver aqui que o Senhor cuida do seu povo. Então, a gente veio falando ao longo da história sobre esse cuidado do Senhor sobre o seu povo. Mas aqui nós aprendemos com Esther que podemos ser bênçãos na mão de Deus, né? E como bênção na mão de Deus, nós podemos ajudar, né? Nós podemos participar, né, das bênçãos de outras pessoas, sendo usados como os instrumentos do Senhor. Teria fraco fechar. Pode continuar. Mas eu acho que acabou. Fechar. Pode concluir. Tá gravando ainda. Então, irmãos, que nós sejamos bênçãos, né? Não só na igreja, que nós sejamos bênçãos não só na nossa casa, com os nossos amigos, mas que nós sejamos bênçãos em todo lugar, em todo tempo, recebendo do Senhor a orientação para que sejamos, né, pessoas fortes, ousadas, corajosas, né, fiéis ao nosso Deus, esse Deus soberano, né? É o Deus, né, que cuida, que zela, que protege, que ama. E nele nós temos a certeza que se ele estiver presente na minha e na sua vida, o milagre acontece. Amém. Fique na paz, fique com Deus.